Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí de forma bem resumida, né, e bem superficial, a questão do pensamento nacional desenvolvimentista, que é uma forma de pensamento econômico, né, como o que, que ela defende aí, como ela está presente ainda hoje, se ela pode ser uma alternativa, né. Então só para a gente contextualizar, tá? Que o pensamento econômico ele tem várias linhas de pensamento, né? Para quem não sabe, eu já estudei economia, foi minha primeira graduação, né? Antes de eu ser professor de geografia, antes de eu mudar para geografia, eu cursei 6 semestres de economia e foi lá que eu tive contato com esse pensamento, né? Eu pude aprender aí sobre alguns autores, né? De forma bem geral, assim, e hoje, né, mesmo depois eu troquei de curso, né, comecei o curso de geografia, comecei a dar aulas, né, mas esse pensamento ele está muito presente hoje em várias áreas do conhecimento, né, mesmo na geografia a gente pode notar, né, alguns geógrafos com essa visão, tá? Então, dentro da ciência econômica nós temos o pensamento liberal, né, então os clássicos como Adam Smith, como Davi Ricardo, que eram pensadores que defendiam o próprio capitalismo como sistema, né, a propriedade privada dos meios de produção, o livre comércio, né, quanto mais abertos forem os mercados, né, quanto maior liberdade que tiver de movimento de capitais, de mercadorias, de pessoas, melhor seria aí para a economia como um todo, né, por bem-estar geral. E a gente vai ter esse pensamento liberal sendo depois evoluído, retomado por vários autores, como Walras, como os pensadores da escola austríaca de Chicago, como Hayek, Mises, né, que são muito citados aí nas redes sociais, em debates, né. Então a gente tem, no geral, esse pensamento liberal sobre suas várias formas, né, suas várias épocas, né, tendo essa defesa aí do sistema capitalista, né, que é o que predomina hoje. E, por outro lado, nós vamos ter também economistas mais heterodoxos, pensamentos econômicos mais reformistas, ou contestadores mesmo do sistema capitalista. Desde o pensamento keynesiano, né, de Keynes, que também é um capitalista, mas que vai defender aí um papel maior do Estado na economia, vai guiar a maior parte das políticas econômicas no mundo ocidental, especialmente ali no pós-segunda guerra mundial, né? E nós vamos ter o próprio pensamento marxista, né, e os seus derivados, tá? Lembrando que nenhuma forma de pensamento econômico é homogênea, né? Cada autor pode variar alguma coisa na sua teoria, algum aspecto, mas de modo geral, eu estou apresentando aqui algumas convergências gerais, né, entre esses autores. E nós temos dentro do pensamento marxista, né, a contestação do capitalismo, né, como na própria obra do Marx se encontra, né, o questionamento à propriedade privada, a livre circulação de mercadorias, né, de forma desregulada. Então, onde vai haver aí a defesa da propriedade pública dos meios de produção, do planejamento central, né, de uma economia mais planejada, enfim. Tudo isso a gente vai ter dentro do pensamento econômico. Mas uma das derivações que a gente vai ter vai ser dentro do terceiro mundo, tá? Aqui dos países da periferia capitalista. Porque cabe lembrar, né, que lá na velha ordem mundial, no tempo da Guerra Fria, né, nós tínhamos a divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Então nós tínhamos lá o primeiro mundo como os países capitalistas desenvolvidos, que era o caso dos Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental, né? O segundo mundo eram os países do bloco socialista ali, do Pacto de Varsóvia, né? A União Soviética, a China, né? O leste europeu todo ali. E nós tínhamos como terceiro mundo os países capitalistas, mas da periferia, os países pobres, que se inclui aí o Brasil, seus vizinhos da América Latina, a África, né? Então essa era a divisão de mundo que a gente podia encontrar nos livros de geografia ali dos anos 60, 70, 80 ali, né, por essa época, tá? E justamente os países do terceiro mundo, eles compunham um movimento chamado de países não alinhados, tá? Que não queriam nem se alinhar com o bloco capitalista dos Estados Unidos, né? Não se viam representados ali, se viam, não viam benefício, né, para si nessa ordem, mas também não se alinhavam com a União Soviética, buscavam um desenvolvimento independente, né? Então era uma espécie de terceira via aí global, que hoje, né, nessa nova ordem mundial pós-Guerra Fria, compõe o chamado Sul Global, né? Então nós temos uma divisão um pouco mais geral. A maioria dos países eles foram colônias, tá? Foram colonizados, no caso, eles foram explorados, tiveram sua industrialização tardia, né? Então
muito dos marxistas aqui dessa região, do terceiro mundo, eles pensavam o seguinte, ó, nossa economia, o socialismo ele só é possível como superação do capitalismo em países capitalistas muito desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a Alemanha, né? A União Soviética, então, tinha elevado seu patamar, né, econômico ao nível das potências, né, e nós pensávamos, nós não estamos nesse nível, nós estamos ainda num nível pré-capitalista, nós temos resquícios aí de sistema escravista, né? O Brasil mesmo ele teve muito trabalho escravo e mesmo depois da abolição aí mantiveram estruturas, né? Herdadas desse modo de produção, né? Nós temos aí um atraso econômico muito grande. Nós precisamos primeiro desenvolver o capitalismo nos nossos países, né? Para depois pensar em construir um sistema socialista. Então a revolução seria em primeiro lugar nacional, né? Nós precisamos de uma revolução nacionalista. Nós não tivemos uma revolução burguesa como teve na França, né, na Inglaterra. Então nós precisamos primeiro desenvolver as forças produtivas do nosso país, industrializar o nosso país. Então por isso que esse pensamento se chama desenvolvimentista, né, nacional, que primeiro nós precisamos desenvolver a nação, né? E vários autores da América Latina eles vão seguir nessa linha. O Raul Prebisch na Argentina é a maior referência, né? Os economistas da CEPAL, da Comunidade Econômica para a América Latina, né? Aqui nós temos no Brasil, por exemplo, o Celso Furtado, grande representante dessa linha de pensamento. Aqui eu tenho o livro Formação Econômica do Brasil, tem outros livros aqui também dele, né? Longo Amanhecer. Então, o Celso Furtado é uma referência, né? Nós temos até outros escritores como Caio Prado, Florestan Fernandes, que tem uma visão até um pouco mais radical, uma leitura mais radical, mas segue nessa linha também, né? E nós temos o Eduardo Galeano, né, com as veias abertas da América Latina, que eu já citei aqui em outro vídeo, né, que ele ressalta aí o subdesenvolvimento, né, que a gente tem aqui na América Latina, né, o atraso econômico, economias agrícolas, pouco industrializadas, então se ressalta essa necessidade de cortar com a dependência externa, de cortar com um modelo colonial de relação econômica, né, de submissão aí frente às potências, tá? Então a gente não deveria romper com essa lógica de divisão internacional do trabalho. Nós temos que desenvolver aqui o capitalismo né, no nosso país para depois pensar aí em qualquer alternativa, né? E é claro que esse tipo de pensamento ele vai estar presente em vários projetos políticos, mesmo de presidentes, né, ou de governos que não eram essencialmente socialistas ou comprometidos aí com uma revolução ou com uma agenda de mudanças que colocasse no rumo socialista. Nós vamos ter, por exemplo, o Getúlio Vargas, né, um exemplo aqui no Brasil. Ele aplicou muito as políticas desenvolvimentistas, substituição de importações, criação de indústrias, né, por meio do setor público, como foi a Petrobras, a Vale, né, um incentivo ao nascimento da indústria nacional, né, do empresariado nacional. Então a gente vai ter em Getúlio Vargas muito isso, né, a criação das leis trabalhistas também, né, dos sindicatos, porque o desenvolvimento ele inclui também aí uma repartição mais justa das riquezas, né? Então, se a gente tem direitos trabalhistas, né, nós temos aí o trabalhador recebendo, partilhando dos frutos, né, do desenvolvimento do capital. Então, nós temos outros presidentes também, como o Juscelino Kubitschek, né, que criou o plano de metas, tinha o slogan lá 50 anos em 5, né, construiu as rodovias, mudou a capital para Brasília, construiu Brasília lá, né, ocupando regiões desabitadas do Brasil, atraiu investimentos externos para cá também, né, para se estabelecerem indústrias aqui. Então ele não era, de longe, não era um presidente socialista, nem vinculado a um projeto nesse sentido, mas ele se apropriou da ideia de desenvolvimentista, né, nacional desenvolvimentista. Então esse pensamento ele vai permear em vários governos da América Latina, mesmo aqui no governo militar, né? Nós tivemos aqui com o João Goulart, né, uma tentativa de governo desenvolvimentista nesse sentido, né, de várias reformas, mas que muitas delas vão ser tão profundas, né, que vão entrar em conflito aí com os latifundiários da época, né, na proposta de reforma agrária que ele trazia, ou na nacionalização de empresas, né, então isso desagradava muito naquele contexto de Guerra Fria, né, os Estados Unidos tinham medo de uma aproximação diplomática e
e ele acabou tomando um golpe. Mas mesmo os militares que assumiram depois, eles ainda adotavam algumas posturas desenvolvimentistas também, né? Como o protecionismo, como a forte papel do Estado na economia, tá? Então a gente tinha ainda dentro do meio militar o pensamento desenvolvimentista também, né? Mesmo que alinhado diplomaticamente aos Estados Unidos, né? Ao contrário de outras ditaduras, como foi no Chile, né? No Chile nós tivemos ali a ditadura do Pinochet, que já não tinha um compromisso com essas ideias de nacional desenvolvimentismo. Ele já tinha um compromisso maior com o liberalismo econômico, né? Com a abertura do país, dos mercados, né? Então é uma lógica bem diferente. Só, claro, a gente teve um grande endividamento público no Brasil durante a ditadura militar, né? Que aí a gente vai ter, já com a abertura política do Brasil, uma abertura também econômica, né? Então a gente vai ter aí o neoliberalismo no início dos anos 90, né? Principalmente no contexto de queda da União Soviética, e ali nos primeiros governos que a gente teve, como o Sarney, como o Collor, né, o Itamar, eles vão seguir nessa linha, né, de abertura do país, do desmanche aí de todas as políticas desenvolvimentistas que vinham sendo aplicadas desde Getúlio Vargas, Juscelino, né, Jango, até os próprios militares mesmo, em alguns governos, né? E a gente vai tendo uma grande abertura que foi culminando ao mesmo tempo com a desindustrialização do Brasil. Então o Brasil ele volta a estaca zero, né, aquele papel de agroexportador, né, de commodities, e entra e sai o governo depois, né, nesse período de redemocratização, mesmo depois do governo FHC, o governo Lula, ele não rompe com esse modelo agroexportador, né? Nós continuamos aí na periferia do capitalismo, né? É claro que ainda assim dentro de um bloco de países emergentes, né? Porque nós temos um grande volume de exportações do nosso setor primário, mas ainda temos uma indústria muito atrasada em relação a outros países, né? Então, o pensamento nacional desenvolvimentista, no contexto de redemocratização do país, ele é retomado por alguns políticos, né, como alternativa. Por exemplo, ali no início da redemocratização, nós tínhamos o Brizola e tínhamos o Enéas como defensores dessa ideia, desse projeto, né, nacional de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento nacional era a pauta econômica desses dois políticos que não estão mais entre nós, já morreram. E nas últimas eleições nós tivemos o Ciro Gomes, né, que defendeu mais abertamente aí essa ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, né, de romper com o capital internacional, né, de desenvolver a nossa indústria nacional, né, de fazer uma política maior de proteção da nossa indústria, de desenvolvimento da indústria nacional, enfim. Então esse debate ele está atual, ele apesar de, não, de ser antigo, de nascer lá no século passado, ele continua hoje sendo retomado, inclusive, como uma possível alternativa, né? Só que qual é o adendo, né, que eu faço particularmente em relação ao pensamento nacional desenvolvimentista, né? Em primeiro lugar, eu acho que eu sou muito favorável dessa ideia, né, de desenvolver uma autonomia econômica do país frente às potências, isso é essencial para conquistar nossa independência, né? Todos os países que hoje são desenvolvidos, livres, né? Eles têm seu grande grau de autonomia econômica, né? Nós precisamos conquistar isso. Mas a gente não deve confundir isso com a indústria, com a universalização do American Way of Life, né? E aí eu falo agora como geógrafo, né? Como alguém que hoje eu estou fazendo uma pós em educação ambiental e que tem ajudado muito a perceber as questões ambientais. E um dos problemas que a gente tem hoje é o superconsumo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o modelo chinês, né, que eu citei em outro vídeo ali, o modelo chinês, ele pegou essa ideia de desenvolvimentismo aí e levou ao pé da letra, ao extremo, né? A gente vai ter as aberturas de Deng Xiaoping e vamos ter aí uma produção em massa, né? E até grandes, extensos ritmos de trabalho na China, né? A grande carga horária que a gente teve, pelo menos ali no passado, né? Recente. Então a gente tem um aumento aí de uma lógica capitalista. A gente vai ter ali na China, então, por exemplo, um socialismo que segue dentro de uma lógica capitalista, consumista, né? Produtivista. E a ideia não é essa, né? A ideia de um nacional desenvolvimentismo não é a gente replicar os padrões de consumo e produção dos Estados Unidos e das grandes potências globais, porque não existe planeta Terra que suporte isso, né? Se todos os países consumissem, né, e produzissem como essas grandes potências, a gente ia precisar de vários planetas Terras, né?
Imagina se cada indiano consumisse o que consome em média estadunidense, né, norte-americano. A gente ia ter uma falta de recursos, né? Não tem recursos para todo mundo, para essa voracidade, né? Mas nós temos que desenvolver autonomia econômica, justamente não quer dizer replicar um modelo econômico que justamente depende da exploração de recursos em várias partes do planeta, né? Porque senão todos os países teriam aí que estar explorando algum outro, né? E explorando o trabalho humano, recursos naturais para conseguir um acúmulo, né? Então, o projeto nacional de desenvolvimentista ele não deve ser numa lógica consumista, numa lógica produtivista. Muito pelo contrário, deve desenvolver no sentido de qualidade de vida, né? Porque será que a quantidade significa qualidade? Né? Por exemplo, assim, se a gente fosse levar ao pé da letra o desenvolvimentismo, então vamos fazer todo mundo trabalhar aí 12 horas por dia, porque assim a gente produz mais, a gente tem mais mercadorias, a gente exporta mais, consome mais e desenvolve mais o PIB. Mas aí a gente não tem a qualidade de vida, né? O que o trabalhador precisa é justamente da redução da jornada de trabalho, né? A gente tem, por exemplo, aí o debate do VAT, né? Vida além do trabalho, da escala 6 por 1. Então, que é um exemplo, né, de como o desenvolvimento, quando a gente pensa em desenvolvimento nacional, a gente só pensa em termos numéricos, em termos de produção e consumo, quando na verdade tem outras esferas, né? Por exemplo, uma mobilidade urbana melhor. Né? Se a gente olha, por exemplo, todo esse ritmo frenético das grandes cidades, onde o trabalhador perde mais de 2 horas de ônibus ou no transporte só para chegar no trabalho. Né? Então, é um exemplo aí de como esse conceito de desenvolvimento ele tem que ser revisto, né? Não esse desenvolvimento consumista, produtivista, né? Mas um desenvolvimento sustentável. Né? Então a gente pensar sobre um paradigma sustentável, um paradigma alternativo, porque tanto o modelo capitalista tradicional quanto o modelo socialista chinês ou soviético, todos eles estão calcados na mesma lógica produtivista, né, exploratória da natureza, uma relação predatória do ser humano com a natureza, que vê os recursos naturais como infinitos, como inacabados. Né? Então nós precisamos rever esse paradigma, né, e rever realmente o conceito de desenvolvimento, né, no sentido de qualidade de vida, por exemplo, do trabalhador ele poder trabalhar menos, ele ter mais tempo para desenvolvimento intelectual, físico, para outras atividades, para acesso à cultura, ao acesso ao esporte, enfim. E existem várias dimensões da vida familiar, por exemplo, né? As famílias aí, o pessoal que é muito pró-família, que fala muito em defesa da família, né? Quanto tempo o trabalhador tem para ficar com a sua família hoje? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser levada em conta, né? Quando a gente usa a palavra desenvolvimento, né? Então, sim, eu penso nessa ideia de nacional desenvolvimentismo, de uma economia independente, né, da exploração estrangeira, justamente vinculada à ideia sustentável, à ideia de uma qualidade de vida melhor, né, de uma vida mais sustentável, onde nós tenhamos uma maior possibilidade desse trabalhador, por exemplo, com uma maior qualidade de vida, com maior tempo livre, ele poder participar dos processos decisórios, da reorganização do espaço. Então a gente ter aí um aumento da qualidade de vida, né, e de uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Tá? Então eu acho muito importante, a questão que eu trago aqui é vincular esse pensamento, né, resgatar esse pensamento nacional desenvolvimentista, né, e trabalhista de uma forma mais renovada, né, vinculada com um paradigma mais ecológico. E aí eu trago, né, como um grande fundamento desse paradigma ecológico, o Leonardo Boff. Tá? Eu tenho o livro dele, Ecologia, Mundialização e Espiritualidade. É um que eu recomendo muito a leitura, que ele justamente contesta esse modo de vida. Né? E tem o presidente também, Pepe Mujica, que ele traz muito essas reflexões. Né? Então, eu vou deixar aqui com vocês, né, no final do vídeo, então, o pensamento de algumas considerações do Pepe Mujica, né, para reforçar aquilo que eu estou querendo trazer aqui, né? Mas esse é o sentido do nacional desenvolvimentismo, né? Nós termos aí uma luta nacional, né, contra o imperialismo no sentido econômico, né? Nós temos aí desenvolvimento da nossa capacidade produtiva, mas é claro que isso tem que ser equilibrado, né, com
um desenvolvimento sustentável, né, para que isso não cause ainda mais problemas, né, para que isso não seja sinônimo de superexploração interna, né, dos recursos naturais e humanos. Tá? Então a gente não adianta a gente proteger a nossa economia, o nosso país, as nossas fronteiras, né, nossa nação, a nossa pátria da voracidade das potências estrangeiras para nós mesmos exercermos essa mesma voracidade, né? Nos autodestruirmos, ou seja, nós nos protegemos de um mal externo, mas aí nós criamos um mal interno, tá? Então essa reflexão que eu deixo por aqui pipocando, né, para ser desenvolvida em outras discussões, em outros vídeos, né? Por enquanto deixo por aqui, fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Yo sé, queridos amigos, donde estén, que no soy otra cosa que una especie de predicador laico, a veces indignado. Y siento que debo decirte que la revolución burguesa que ha desatado la civilización industrial y de mercado ha tenido un impacto colosal en el progreso de las ciencias y en la explosión tecnológica que ha cambiado la vida de la humanidad. Con portentosos bienes, el mayor vivir 40 años más de promedio que hace un siglo y pico. Es maravilloso, pero también va siendo hora que el crecimiento económico no puede ser el único parámetro con que medimos la vida humana, porque hay que entrar a pensar en el derecho a intentar pergeñar paradigmas que tengan que ver con la felicidad del hombre, porque la vida se nos va apresuradamente y el paraíso, el infierno y el purgatorio están aquí, en esta tierra, hoy. Y esto, la felicidad humana no se puede lograr por decreto, pero se puede ir pensando un medio que cambie mucho los horizontes con que conducimos nuestra civilización. Por ejemplo, si tú piensas el urbanismo con un criterio que favorezca la felicidad de los hombres, tienes que pensar que las megalópolis son un disparate y que el hombre puede pensar en ciudades pequeñas, unidas en derredor de una vía, donde no se tenga que demorar 3 o 4 horas para ir a trabajar a diario, porque no puede haber felicidad en esas condiciones. Porque la enfermedad de las neuronas que están de moda y de moda creciente están hablando que nuestra civilización tiene un explosivo crecimiento, pero no necesariamente somos más felices. Y que si tú piensas y miras la naturaleza, verás que la naturaleza no hace basura, hace cosas que se pudren y se reincorporan al torrente de la vida. Y ello debiera de guiar los parámetros de toda nuestra producción industrial pensada para ser reciclable, porque lo que se tira no son cosas, se tira tiempo humano, esperanza humana y en definitiva tenemos la estatura suficiente como para pensar otras cosas. En fin, pero todo esto y mucho más son leyendas si no somos capaces de enfrentar los intereses y priorizar por encima de todas las cosas la vida humana. No puede ser que la política se transforme pura y exclusivamente en apenas un apéndice de la econometría.